Paz do Senhor Jesus, irmãs, mais um vídeo aqui no nosso canal Sopranos ICM. E hoje nós vamos trazer o louvor Ó Senhor, Tu És o Meu Pastor. Né? É um louvor que está desde o ano passado sendo cantado em vários manaíns, em vários anfiteatros e igrejas, coordenações. É um louvor muito bonito, muito profundo. Né? É um louvor que ele fala do nosso momento, né? O momento da ansiedade, o momento que a gente tem que parar, esperar a resposta do Senhor, o momento certo. E é um louvor que ele toca muito, né, nos nossos corações, na nossa vida, na vida da igreja, né, no momento tão falado sobre a ansiedade, principalmente, né, não só no nosso meio, como no mundo todo. E é um louvor que nós vamos trazer aqui o soprano cantado, né, porque nós temos aqui o canal de sopranos, nós vamos cantar. E fui até observar antes de fazer a gravação se a partitura teve alguma atualização. Pelo que eu olhei aqui pela central de louvor, não houve nenhuma modificação. Então o arranjo ele permanece o mesmo para coro. Porém, algumas gravações têm algumas modificações, como solos, né? Solo no começo, solo no meio, né? Existem algumas adaptações que foram feitas em algumas igrejas, em algumas gravações, né? No Manaim também. Mas nós temos uma partitura que é para coro. Então nós vamos trabalhar aqui partitura para coro, sem adaptações para solos. Lembrando que se a sua igreja já tem uma irmã, um irmão que já faz solo, que já está habituado, né, que já tem né, a facilidade, né, de fazer solos e consegue cantar esse louvor, ok, pode permanecer com solo na primeira parte, que é um solo de irmã, né, que são as irmãs que entram, e na segunda parte pode entrar com solo de varão, tá bom? Agora, se na sua igreja não tem nenhuma irmã para poder cantar o soprano ali da melodia da introdução e não tem um irmão para fazer a segunda parte, então entra todas as irmãs juntas, tá bom? Então pode entrar sopranos e contraltos nessa primeira parte, tá bom? É uma voz só, é uníssono, tá bom? O que é uníssono? É uma voz só, tá? Na mesma nota, na mesma região. Então, esse começo ele pode ser como solo, conforme a gente vai ver aqui no áudio, que eu peguei uma parte mais... Eu peguei um áudio de uma parte mais atualizada, que o áudio está melhor, porém está com solo. Mas nós vamos cantar aqui como coro. Então, se a sua igreja não tem irmã para fazer solo, não se preocupa, não vai deixar de ensaiar o louvor por causa disso. Pode juntar as irmãs da sua igreja e cantar numa voz só. Amém? Segunda parte, não tem varão nenhum para cantar? Amém também. Faz as irmãs a segunda parte da melodia. Ok? O que nós vamos fazer aqui então? Vamos fazer sopranos e contraltos na primeira parte, tá bom? Coro, todo mundo junto. Segunda parte, nós vamos fazer os varões. Claro que eu não vou cantar a voz do varão, mas eu vou deixar tocando aqui a voz do varão, né? Que no caso vai ser um solo, mas pode ser todos os varões juntos. E na ausência do varão, você que é irmã pode entrar também, tá bom? Como melodia principal. Porém, eu vou cantar aqui um contracanto, que são as irmãs que fazem nesse louvor. Vamos supor que na sua igreja tem irmãos varões, né? Pelo menos um ou dois ou três lá, para poder fazer essa estrofe, que somente é varões que cantam. Se na sua igreja tiver, as irmãs fazem um contracanto em cima desses varões, tá bom? Então nós vamos aprender aqui esse contracanto também, porque se tiver irmão na sua igreja, pode deixar só o solo do irmão, como pode fazer esse contracanto também com as irmãs. Vamos lá então? Antes de darmos continuidade, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras irmãs da sua igreja, para que esse trabalho seja levado para outras irmãs também. E ative as notificações do sininho aqui ao lado, para você receber toda vez uma mensagem quando eu publicar algum vídeo de algum áudio de soprano novo, tá bom? Porque aí, sempre que eu postar um vídeo, vocês irão receber uma notificação no celular, como se fosse uma mensagem, avisando que tem vídeo novo. E às vezes esse vídeo novo pode ser um louvor que você esteja começando a ensaiar na tua igreja. Então, já vendo o vídeo antes, provavelmente você já vai chegar no teu ensaio sabendo
os louvores, tá bom? Já tô colocando aqui para vocês a dica de como curtir, né, aqui no joinha, né, como compartilhar na setinha que tá aqui e também como ativar as notificações, ok? Então vamos lá para as outras considerações. Todas as vezes que eu gravo um louvor, eu faço considerações antes para as irmãs poderem já cantar, tendo um entendimento do que deve fazer, tá bom? Então, toda vez que a gente vai cantar um louvor, nós temos que ter primeiro o entendimento da letra do louvor, né? Entender qual é o sentimento que esse louvor está passando, entender exatamente a mensagem desse louvor e a letra desse louvor. Então, todas as vezes que você que está me assistindo for pegar um louvor para estudar, um louvor para ler, leia a letra antes. Por mais que você não entenda muito a melodia dele, mas a letra é primordial para você conseguir cantar. Então, sem você entender a letra, você não consegue cantar, tá bom? Não dá para ficar só de melodia de ouvido, porque às vezes tem alguma palavra ali que você está pronunciando de forma inadequada. E aí vai tirar todo o sentido daquele louvor. Então, leiam a letra. Eu sei que isso é um hábito que quase a gente não vê as pessoas fazendo, né? Mas é o correto. É você entender a letra do louvor e depois você realmente reconhecer a melodia dela, né? E não é o contrário. Muitas pessoas acabam fazendo o que? Aprende a melodia e aí tá aprendendo o que tá escutando, mas aí quando vai ver a letra já tá com uma pronúncia daquela palavra totalmente diferente. Isso acontece muito em louvores mais antigos, né? Louvores da harpa, louvores da época luterana, aqueles louvores mais bem antigaço mesmo, né? Que tem 4 estrofes, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aquele louvor O Novo Céu, tem Já Refúgio a Glória Eterna, são louvores muito antigos, né? São louvores que têm umas letras, umas pronúncias bem diferentes da nossa vida popular, né? A gente não escuta com muita frequência algumas palavras, mas a gente precisa entender antes de cantar essas letras, porque senão a gente não vai conseguir cantar e nem pronunciar na hora de cantar, ok? Então essa é a primeira dica de hoje, né, para servir para outros louvores. E esse louvor é um louvor que ele é mais aberto, que ele é um pouco mais suave, mais doce, né? É um louvor que retrata muito, como eu falei aqui antes, né? Há um momento de esperar o momento certo, né? Escutar a voz do Senhor, né? Tanto que tem uma parte que fala, mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo, preciso descansar. E realmente é uma coisa que a gente às vezes quer tudo para ontem, né? Então é um louvor que retrata muito a nossa realidade das pessoas. Então é um louvor que a gente tem que cantar com um sentimento, realmente transmitindo o que esse louvor quer para a igreja, para aqueles visitantes, para as pessoas que estão chegando. Então por isso que é importante a gente saber a letra, a melodia, compreender o sentido do louvor, entender as dinâmicas desse louvor, né, para poder cantar com graça, né, realmente com certeza, né, e transmitir o que tem que ser transmitido através do louvor. Antes de a gente começar aqui o vídeo, não posso deixar de mandar o meu abraço especial para as pessoas que comentam aqui nos vídeos, né, que sempre estão aqui me ajudando a crescer esse trabalho, pessoas que estão sempre comentando, colocando as regiões da onde vem, da onde chega esses vídeos, tá, gente? Pode continuar, eu gosto muito de saber aonde que o vídeo está chegando, tá bom? Por mais que a gente às vezes tenha métrica aqui do YouTube, mas às vezes essa métrica ela não é atualizada rapidamente e às vezes não é 100% precisa, né? Igual às vezes parece pra gente assim, Brasil, mas qual região do Brasil que o vídeo está chegando? A gente às vezes não consegue saber. E pelos comentários que vocês colocam aqui, da região que vocês são, inclusive pode comentar aqui embaixo agora, né? Eu consigo identificar aonde que esse ensino está alcançando, quais são as igrejas que está tendo alcance deste ensino, tá, irmãos? E eu sou muito grata por isso, vocês podem ter certeza disso, eu fico muito feliz também, tá? Eu vou mandar um abraço aqui especial para alguns que eu separei, mas fiquem tranquilos que todo vídeo eu vou vir aqui mandar um abraço, então quem for comentando a partir de hoje, né, ou que já comentou essa semana, eu vou juntar na minha colinha aqui e vou falar em outros vídeos, tá bom?
Mandar um abraço para Leonardo Cunha, de Juiz de Fora, Minas Gerais. O povo mineiro é forte aqui nesse canal, tá? Um abraço para vocês. Nilceia Moura, de Belo Horizonte, aí, mais uma, ó. Maria Aparecida, de Londrina, Paraná. Lucimar Silva, de Manaus, Amapá. Diene, de Maceió, Alagoas. Maria Cristina, de Ibiraçu, Espírito Santo, aqui pertinho de mim. Porto Real. A Jussara Guimarães, de Porto Real, Rio de Janeiro. E a Érica Lima, de Riacho Fundo, Distrito Federal. Gente, olha quanto lugar que tá chegando. Glória a Deus por isso, tá, gente? É muito gratificante saber que tá alcançando. Porque quando eu fiz esse canal, eu falei até isso para uma irmã segunda-feira. Quando eu fiz esse canal, o intuito deste canal é alcançar quem precisa. Eu até falei num vídeo anterior, né, que este canal é para quem precisa, não é para quem já sabe tudo. Quem já sabe tudo não precisa estar aqui, né? Mas quem precisa, quem quer se aperfeiçoar, quem quer um ensino, quem quer algo diferente do que realmente já está sendo proposto nas suas igrejas, este canal é para você. Agora, se você já está fera, se você já está aí atuante há muito tempo, já lê partitura, já sabe cantar tudo, nem precisa ficar aqui, né? Porque aqui é só para nós que precisamos, né, nos aperfeiçoar cada dia mais, né? Então, o intuito desse trabalho é o aperfeiçoamento, sempre. Então, vamos lá, então, cantar juntas? Abre aí tua partitura e começa comigo aqui. Ao final desse vídeo, irmãs, eu vou dar um pouquinho de teoria musical bem básica, como eu fiz no vídeo anterior de Uma Voz Mansa. Muitas irmãs pediram, sentiram a necessidade de continuar aprendendo um pouco mais de partitura, porque a gente sabe que tem muitas irmãs que não conseguem cantar com partitura. Nós sabemos que muitas igrejas utilizam a partitura, mas não ensinam as irmãs a lerem, e isso é muito normal, tá, irmã? De acontecer, não é só na sua igreja que acontece isso. Isso é muito geral, assim, muitas igrejas acontece isso, né? Às vezes você tá ali vendo uma irmã com a partitura na mão, crente que ela tá sabendo tudo, mas se você perguntar o que é aquilo ali, ela não sabe, ela só tá lendo a letra. Isso acontece, tá? E tá tudo bem, tá bom? Não se culpe por isso também. Mas a gente também pode aprender, né? A gente sempre pode aprender um pouquinho mais, né? Então eu vou tentar ensinar de forma básica, vou pegar a partitura deste louvor que nós vamos entoar aqui, juntas, para as irmãs poderem entender alguns símbolos e na hora de pegar a letra para cantar, já conseguir identificar esses símbolos, né, musicais e conseguir usar essa dinâmica no louvor. Então vamos lá, irmãs, vamos começar gesticulando bem, sorrindo, leve, sem muito peso na voz. E lembrando, se não tiver irmã para fazer solo, começa todas as irmãs juntas. Vamos lá? Respira. Ó Senhor, Tu és o meu pastor, nada vai me faltar. Estou sofrendo, estou no vale, vem me consolar. Todos os dias sinto Tua bondade, a misericórdia me seguindo. Eu não temerei, e a vitória alcançarei. Mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em Ti vou descansar. Solo de varão, na ausência do varão, pode entrar a irmã.
Agora nós vamos aprender o contracanto com o solo do varão. Senhor, sei que tudo tem seu tempo aqui. Mas a alegria vai chegar, mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em ti vou descansar. Agora vai modular, subir de nota e vamos ficar mais fortes agora nesse coro, tá? Presta atenção, hein? Respira, forte. Mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em ti vou descansar. Em ti vou esperar. Irmãs, vocês viram esse final? Que tem tipo um dueto fazendo? Por que eu fiz junto? Porque se não tiver dueto, ou seja, o irmão e a irmã, para fazer esse em ti vou esperar, as irmãs podem entrar. Em ti vou esperar, esperar. E terminar o louvor, tá bom? Bom, lembrando que teve uma irmã que me perguntou se eu tenho uma partitura aqui na minha frente, aqui do vídeo. Não, irmãs, eu aprendo a letra, eu decoro a dinâmica, decoro a letra para poder cantar. Então, eu não canto com partitura na mão, não canto olhando letra, tá bom? Tem irmãs que acham isso um máximo, mas não é questão de ser o máximo. A questão é que é treino. Todas as vezes que eu aprendo um louvor, como eu falei para vocês, primeiro eu leio a letra, depois eu aprendo a melodia dele, depois vou passando várias vezes para entender a dinâmica, vejo a partitura como que é em relação à dinâmica, se realmente cresce, diminui, porque às vezes no áudio não dá para entender aonde que cresce, onde que diminui, o que que faz, o que é piano, né? Não, tem hora que não dá para entender com o áudio original, né? Que é o principal, né? Então, o que que a gente faz? Primeiro a gente aprende a letra, depois aprende a melodia, canta junto com o áudio e aprende as dinâmicas de acordo com a partitura. A gente olha a partitura e verifica aonde que tá as dinâmicas. Então, eu, Letícia, não tenho o costume de pegar aqui, né, pegar a folha aqui e ficar lendo partitura cantando, tá bom? Eu geralmente decoro. Então, eu incentivo as irmãs a fazer isso. Vai pegar um louvor para estudar? Estuda ele, decora a dinâmica. Sabe por quê, irmãs, que isso é importante? Às vezes a gente acha que isso é bobagem, né? Mas isso é muito importante, porque numa hora de correria ali, de um louvor pro outro, às vezes não dá tempo da irmã ficar procurando a partitura, né? Não dá tempo de ficar a irmã, ai meu Deus, eu não sei cantar sem letra, né? Não, às vezes não tem projeção, ou às vezes a projeção tá errada. Acontece muito, né? De você olhar a letra tá outra. Às vezes tá alguma coisa errada ali, te confunde. Então aprenda a letra, decore a letra. Isso não é impossível de ser feito, tá bom? Só que precisa ter treino, né? Decorou um louvor? Faz o mesmo com o próximo, né? Como eu falei, leia a letra,
Aprende a melodia, canta várias vezes, pega a partitura, veja a dinâmica, né? Depois vai junto com a partitura e depois você vai soltando ela aos poucos, ou seja, vai fazendo a melodia, vai cantando sem a partitura. Então façam isso, eu incentivo muito. Às vezes você está ali numa reunião, num evento, num seminário, numa vigília, e às vezes o irmão está solando já um louvor, às vezes ele precisa trocar em cima da hora, porque isso acontece. Quem é tecladista e está me assistindo aqui sabe que às vezes ou o Senhor revela um louvor, ou às vezes o pastor de púlpito manda trocar o louvor, e todo mundo tem que estar antenado, o grupo de louvor tem que estar antenado, mesmo que esteja em comunhão, tá? Então, às vezes, não dá tempo da irmã, né? Eu não tô com meu celular porque eu tô filmando aqui, mas pegar lá e ficar, ai meu Deus, cadê a letra? Né? Então, aprendam a letra, decorem a letra, tenham esse hábito a partir de agora, a partir de hoje, né? Tô incentivando as irmãs a mudar, né? Como diz o pessoal no popular, né? Sair da caixinha, né? Que o pessoal fala aí, né? E tentar decorar a letra, aprender a dinâmica, porque aí se for cantar correndo, né? Que eu falo assim, né? De um louvor pro outro, ou às vezes é um louvor em cima do outro, né? Um período de louvor mais longo, né? Não dá tempo das irmãs ficarem abrindo. Então é importante a irmã estudar já decorando para depois aos poucos ir soltando a partitura e cantar sem partitura, tá? Fui num casamento recente agora, quem tava lá já me viu, algumas irmãs me cumprimentaram lá no casamento, e a irmã que dirigiu esse casamento, a irmã, não é que proibiu, tá, gente? A palavra não é essa, mas ela pediu que todo mundo não cantasse com o celular na mão, a não ser que fosse a folha, né, como eu posso dizer, né, como se fosse uma pastinha, né, bonitinha, igual de coral, né. Vocês podem reparar que em algumas gravações mais recentes, os corais da igreja estão usando pasta, exatamente porque fica muito feio, cada um com um celular, né, fica muito estranho, né, para coral isso, né, e realmente. E a irmã pediu para todo mundo guardar os seus celulares e cantar sem olhar o celular, sem olhar a letra, e todo mundo ficou assim, ó, meu Deus, e agora? Como é que eu vou cantar? Então, olha como que é importante nessas situações saber a letra, saber a dinâmica, saber o sentido do louvor. Então, comecem a partir de hoje a praticar isso nas suas igrejas, tá bom? Claro, pode acontecer de algum louvor ter palavras muito difíceis, ou são louvor que muito tempo não é cantado. Vamos supor que a gente pega um louvor de 3, 4 anos atrás que meio que sumiu do nosso repertório. Quando a gente volta a cantar, pode acontecer de dar uma esquecida. Normal de acontecer, tá, irmãs? Mas tentem sempre estar antenados com os louvores. Sabe o que eu faço, irmãs? Vou dar uma dica aqui, pessoal. Eu sempre tô ouvindo os louvores do repertório do meu grupo de louvor, da minha coordenação, dos manaíns que eu atuo. Por quê? Sempre que houve uma necessidade, eu tenho que saber esses louvores. Eu tenho que saber o soprano 1, soprano 2, a divisão de sopranos. Eu tenho que saber a dinâmica dele, porque às vezes na hora eu não vou ter o celular à minha disposição para poder abrir a letra, né? Ou às vezes é um louvor que já tem tanto tempo que não canta, você tem que saber rápido na hora. Então, escutem sempre esses louvores que fazem parte do repertório de vocês em casa, tá? Tá tomando banho? Bota para escutar lá uma playlist lá de louvores da sua igreja, né? Do grupo de louvor da sua igreja, né? Tá no carro, né? Quem dirige, quem tá sempre aí dentro do carro, né? Dirigindo ou pegando carona, tenta sempre colocar os louvores para poder ir relembrando, porque tem muito louvor que fica esquecido. E quando a gente volta a cantar, é uma dificuldade, não é? Quem está aqui me assistindo já deve ter passado por isso. Tem louvor, irmãs, que já tinha tantos anos que eu não cantava, que quando eu voltei a cantar, eu buguei na hora. Eu fiquei, meu Deus, como é que é aquela parte mesmo? Então é sempre interessante estar ouvindo os louvores. Está faxinando a casa, está fazendo um negócio, está cuidando de um filho, está fazendo uma comida. Bota alguns louvores para poder ir praticando novamente, tá bom? É uma dica que eu faço e dá muito certo. Tá? Que quando vem aquele louvor por causa de uma oportunidade, ali, uma vigília, uma reunião, a gente já sabe que é esse tipo de louvor que vai ser entoado. Então, você já está ligado, já decorou, já relembrou. Amém? Vamos agora para a parte da partitura, para a gente fazer as considerações finais aqui e finalizar esse vídeo.
Bom, irmãs, então vamos lá começar aqui um pouquinho de teoria musical bem básica, tá? Nada profissional, não vou falar difícil, nomes difíceis, mas as irmãs precisam ter conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais e a gente precisa ter conhecimento do que tá na nossa mão, que é a partitura na maioria das vezes, né? E conforme eu já falei no vídeo anterior, né? Tem muitas irmãs que estão com a partitura na mão e não sabem o que é aquelas figuras que estão representadas ali na partitura. Vou passar algumas, não dá para fazer a partitura toda, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E não há tanta necessidade assim. A gente vai fazer outros vídeos trazendo um pouquinho mais sobre outras figuras sempre, tá bom? Então, todo final de vídeo, sempre eu vou falar sobre partitura, tá bom? Vamos fazer uma revisão rápida aqui do que a gente falou nos vídeos anteriores e do louvor Uma Voz Mansa, né? Nós sopranos ou contraltos, vozes femininas no geral, cantam na clave de sol. Tô mostrando aqui para vocês o que é uma clave de sol. Então, toda vez que vocês verem a clave de sol, é por aí que a voz feminina se inicia, tá bom? Falei também no vídeo anterior sobre os compassos, né? Os números de compassos e da onde que começa o compasso e da onde que termina o compasso, né? Então, existe vários quadradinhos na partitura, eu tô mostrando aqui só para fazer uma revisão, tá? Mas quem quiser mais detalhado, tá no vídeo de Uma Voz Mansa. Vou colocar um card aqui em cima para quem não viu, tá? Poder dar uma olhada. Mas então, como eu tava falando da clave de sol, falando agora do número, tá? Que a gente chama de compassos. Então, o compasso, né? Quando a gente inicia o compasso, inicia geralmente perto da clave e aí ela termina na barrinha, tá bom? Acabou essa barrinha, se inicia outra barrinha, que aí é outro compasso. Então, se a gente, por exemplo, como aqui embaixo, né? A gente tá falando do compasso 5, o próximo compasso é o 6, terminou o quadradinho do 6, já se inicia o compasso 7 e por aí vai, tá bom? Falei mais detalhado também no vídeo anterior, tá joia? Outra figura que nós podemos analisar aqui, neste mês, nessa mesma frase, é a tercina. O que é essa tercina? É essa figura aqui que eu tô te mostrando com um trezinho em cima. Geralmente é quando se dá um destaque maior àquela palavra ali. Por exemplo, aqui ó. Nada vai me faltar. Tá vendo que deu um destaque maior? Tô falando de forma popular, tá, irmãs? Não vou falar de parte técnica, de palavras técnicas, porque o objetivo não é esse, tá? Não é o da aula. O objetivo é fazer as irmãs terem um entendimento, tá? De forma básica e simples. Então, aqui nós temos essa tercina, que é esse trezinho em cima. Então, toda vez que as irmãs verem essa tercina, é porque ela precisa dar um destaque maior, mais destacado nessas palavras, ou nessa palavra em si, tá? Então, aqui nessa frase ficou, né? Nada vai me faltar, entendeu? Nada vai, tá bom? Nada vai me faltar, tá bom? Tá vendo que destacou um pouco mais? O vai me fal, tá? Então, vocês podem ter uma noção que deu um destaque maior nessa palavra, tá bom? Então, geralmente, quando há essa tercina, é um destaque um pouco maior nessa frase ou nessa palavra em si, tá bom? Nós podemos agora ver uma outra figura aqui embaixo, que é uma figura de pausa. Nós temos algumas figuras de pausa. Vou mostrar aqui para vocês logo duas delas que estão presentes nessa partitura, em várias partes dessa partitura. Então, existe pausa de semínima, pausa de colcheia. Não vou entrar em muitos detalhes disso, porque já é algo mais técnico. E eu sei que tem irmãs aqui que me acompanham, que já são de mais idade, estão no grupo de louvor, em busca também de aperfeiçoamento. E a minha intenção aqui não é nada técnico, tá bom? Até porque eu nem sou professora de música também. O que eu ensino aqui às irmãs é o que eu sei, tá bom? É o que eu aprendi, é o que eu estudo, tá bom? Mas vamos lá. Tô mostrando aqui pra vocês duas figuras, uma das, né, que existe várias figuras de pausa. Essas são duas figuras aqui embaixo que estão presentes nessa partitura, tá bom? Então, toda vez que houver essas pausas, existe pausas que são mais rápidas, pausas que são mais lentas, tá bom? Mas são figuras de pausa. Então, as irmãs agora estão conhecendo o que é figura de pausa.
Geralmente, o que essas figuras de pausas elas fazem? Né? Algumas são mais rápidas, como eu falei, outras são mais para pausar um pouco mais. Porém, é o entendimento que as irmãs precisam entender que essa pausa aí é para as irmãs poderem respirar. É uma pausa para poder não cantar nesse momento. Que eu falo assim, não é figura de silêncio. Figura de silêncio, inclusive, eu mostrei no vídeo de Uma Voz Mansa. Mas é um momento que as irmãs precisam respirar, por isso que existe essa pausa. No caso aqui, por exemplo, nesse compasso 9, lembra? Compasso, tá? O 9 aqui no cantinho, a clave de sol. Aqui, por exemplo, estou sofrendo, estou no vale. Respira, vem me consolar. Então, essa pausa, ela está servindo aí para você respirar, tá? Para você não ligar, para você respirar, para fazer o vem me consolar. Deu para entender, irmãs? Joia? Outra figura que a gente pode aproveitar nessa mesma linha aí é a ligadura. O que é essa ligadura? É como se fosse um parênteses, né? Mas quando um tracinho liga até a outra palavra, ou a outra sílaba, ou a outra vogal. Como aqui no caso eu tô mostrando para vocês, que é no vale. Tá vendo que tá no vale? Tá vendo que tem essa ligadura? Tô circulando aqui para vocês entenderem. O nome dela é ligadura, é porque ela liga uma palavra a outra, ou uma sílaba para outra, ou uma vogal para outra, tá? Ou ela separa as sílabas e faz a ligação, tá? Porque às vezes tem uma voltinha aí, como aqui, por exemplo, tem, né? Estou sofrendo, estou no vale, tá? Mas ela fez a ligadura para poder entender que não respira nesse momento. Então ela vai estar ligando, tá? O vale, porque é uma palavra. A diferença é que tem uma voltinha. Então, como tem essa voltinha, ela quis dizer que você vai fazer a voltinha, mas vai ligar até o final desta frase, tá? Desta palavra, tá? Então, aqui, por exemplo, está estou no vale. Tá vendo que eu não respirei? Porque eu liguei o vá, só fiz uma voltinha e terminei no lê. Deu pra entender, irmãs? Qualquer coisa, volta aqui no vídeo e assiste de novo. Então, vocês já aprenderam aqui agora o que é ligadura. Como eu falei, já tem outras figuras de pausa aqui, as mesmas também que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos aqui também o PP, que é o piano, tá? É o piano, bem piano, tá? Quando tem PP, é porque é para diminuir bem, tá bom? Existe o P, existe o PP, e existe o PP, P, e existe o PPPPP. Então, existe vários tipos, tá, de PPs, porque depende muito do que aquele momento da partitura precisa, tá? Nesse caso só tem 2 PPs, então é um piano mais piano ainda. Então aqui, por exemplo, quando a gente faz o contracanto, quando o varão tá cantando, que é o contracanto que eu ensinei vocês aqui no vídeo, Senhor, Senhor, a gente tá PP, por quê? A gente tá bem pequenininho, porque a gente não pode se sobressair. Nesse momento, quem se sobressai é o varão que tá cantando, ou os varões que estão cantando, né? Então, a gente, quando for fazer esse contracanto, a gente é lá no fundinho, pequenininho, tá bom? É assim. Então, por isso que tá esse PP aí, porque é pra fazer bem baixinho, bem pequenininho, tá bom? Beleza. Outra figura também interessante, que eu acho interessante as irmãs compreenderem, sei que eu chutei aqui o tripé, compreenderem, é a figura de 4 tempos. Essa bolinha aqui, fofinha que vocês estão vendo, ela conta 4 tempos. Então, toda vez que vocês verem ela assim, do jeitinho que tá aqui preenchida, sem estar preenchida, perdão, com esse vazio no meio, tá? Ela conta 4 tempos, tem uma figura de 4 tempos. Então, ela vai demorar 1, 2, 3, 4, tá? Então, a irmã vai prolongar 4 tempos toda vez que vê essa figura, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente pode... tem um F de forte, tô mostrando aqui pra vocês. Esse F de forte é importante porque é uma parte que precisa ser mais forte, então tem esse F
Quando tiver um F só é porque é forte, tá, irmãs? Quando tiver FF é porque é mais forte. E se tiver FFF 3 vezes é mais forte ainda, tá? Então toda vez que as irmãs verem o F é porque é forte, ok? Bom, e existe aí no finalzinho da partitura o MP, né? Que tá inclusive aí com a figura que eu mostrei no Louvor Uma Voz Mansa, que é uma figura que cresce, uma figura que diminui, né? E aí tá o MP. Por que tá esse MP aí logo no meio da hora de estar fechando? Porque é uma parte que tem que precisa começar a diminuir, tá? Então ela começa meio piano e depois ela diminui, certo? Então por exemplo, em ti vou esperar, ó, em ti vou esperar. Ou seja, eu começo um pouco mais forte, porém depois eu diminuo, tá? Lembrando que é um meio piano, então não chega a ser muito forte, como também não chega a ser pianinho demais. É um intermediário, tá? Em ti vou esperar. Aí vai diminuindo, tá bom? Bom, irmãs, eu acredito que seja isso. Essa partitura não tem muita dinâmica, né? Muito ao que ser explicado, mas eu acredito que um pouquinho do que a gente mostrou aqui, essas figuras, é para as irmãs poderem já dar uma clareada na mente do que são essas figuras, para que elas servem na partitura. Lembrando, não estou falando aqui de forma técnica, estou falando de uma forma muito simplificada, popular, tá? Para as irmãs poderem compreender o que é, tá bom? Se eu ficar mostrando aqui muito termo técnico, falando muito difícil, né, não vai servir para nada para as irmãs, a não ser que as irmãs vão estudar música, a não ser que as irmãs entrem numa faculdade de música, aí sim tem que saber, tá? Esses nomes mais técnicos, né, mínima, semínima, colcheia, né, pausa de colcheia, pausa de semínima, né, as claves, os tipos de pausa, o andamento do louvor, se é sustenido, se é si bemol. Irmãs, não é o nosso intuito aqui, tá bom? Então, se a irmã precisa de algo mais profissional, né? Então é interessante a irmã buscar ajuda profissional para isso, porque o intuito do vídeo é ensinar de forma bem simplificada. Amém, irmãs? Obrigada mais uma vez por ter ficado comigo aqui até o final. Eu estou gravando vídeos muito longos, mas é para ajustes mesmo, para poder ajudar as irmãs, tentar simplificar mais o que eu posso, né? A vida da instrumentalidade, né, das irmãs nas igrejas, né? Aperfeiçoar, ajudar. Continue orando por este trabalho, continue orando pela minha vida, tá? Eu preciso também, como vocês, né? Esses tempos agora, tem um tempo que tá muito frio, tá muito calor, isso prejudica muito a nossa voz, a gente tem que fazer sempre nebulização, tá, irmãs? Quem tá aí passando pelo problema aí de sinusite, rinite, né? Cansaço vocal, né? Tenta fazer um repouso, né? Tenta nebulizar com soro fisiológico, né? Limpar sempre a área nasal, fazer exercícios vocais, tá bom, irmãs? Eu tô buscando isso para poder melhorar, porque minha voz tá ficando muito cansada, mas é por causa de desgaste de trabalho também. Mas nós vamos estar aqui firmes, fiéis, fortes, e eu conto com a oração das irmãs sempre. Amém, irmãs? A paz do Senhor Jesus a todos e muito obrigada.